Boa tarde a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. Nós vamos hoje falar sobre a negativa de Pedro em relação a Jesus. Nós sabemos que assim que Jesus foi levado para ser preso, Pedro estava sentado fora do pátio e uma criada o reconheceu como sendo um dos discípulos. Mas Pedro negou Jesus diante de todos. Então, veja, você, meu irmão, quem era essa criada? É interessante notar que essa criada, mencionada no texto bíblico, lá em Mateus 26, versículos 69 e 70, deveria frequentar as reuniões dirigidas por Jesus. Quem sabe, ela até tenha conseguido um milagre, ou não, e provavelmente guardava uma mágoa de Jesus e também dos seus discípulos. Ou quem sabe, ela tenha sido realmente curada por Jesus. Mas conforme acentua a Bíblia, nem todos Israel são israelitas de fato. Nem todos que professam o nome do Senhor ficarão firmes. Isso significa que muitas pessoas que estão na igreja, por falta de firmeza espiritual, mais cedo ou mais tarde, dependendo das circunstâncias, poderão se revelar traidoras. Estando Pedro então assentado na roda dos escarnecedores, ele foi reconhecido pela criada. Talvez ele tenha até mesmo orado por ela, e a criada disse: esse também estava com Jesus. Mas sabe o que Pedro fez? Negou o Senhor Jesus. Ele teve coragem de dizer: não o conheço. Veja que atitude lamentável de Pedro. E hoje em dia também, quantos homens e mulheres têm negado Jesus? Ele é a palavra de Deus. Quantas vezes, por exemplo, no momento de fazer um negócio lucrativo, as circunstâncias exigem que a pessoa minta, ou mesmo que com cinismo afirme que aquilo é de um determinado jeito quando sabe que não. Depois, a pessoa tenta se desculpar, dizendo que se não tivesse agido assim, não teria conseguido. Poderíamos citar aqui uma série de exemplos, mas temos que lembrar que toda mentira é proferida contra a verdade. E Jesus é a verdade. Ele afirmou que aquele que o negasse diante dos homens seria negado diante dos anjos de Deus. Está escrito lá em Lucas 12:9. Mas quem me negar diante dos homens, eu repito, será negado diante dos anjos de Deus. No caso de Pedro, a criada o descobriu e diante de todos ele afirmou que nem conhecia Jesus. Talvez ele tenha perdido a grande oportunidade da sua vida de ter testemunhado a respeito de Jesus na própria condenação do Mestre e ter se identificado como verdadeiro amigo que, mesmo diante de uma situação perigosa, não age como os covardes. Sem dúvida, todos naquela situação estavam contra Jesus. O ambiente era hostil. No entanto, é na adversidade que provamos quem realmente é o nosso amigo. Recordemos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Todos aplaudiam o Filho de Deus e gritavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Uma semana depois, a mesma multidão passou a gritar: crucifica-o, crucifica-o. Então, como explicar o comportamento daquelas pessoas? A única resposta é que elas não estavam firmadas na palavra de Deus. Não haviam nascido de novo
e fundamentavam a sua fé em mero emocionalismo. Precisamos também tomar muito cuidado, pois quem não está firmado na palavra de Deus corre o risco de um dia negar o Senhor Jesus. Não são poucos os que estão dando os mais péssimos e tristes testemunhos, os quais fazem muitas pessoas duvidarem que aqueles que são de Jesus de fato nasceram de novo. Triste fato é este: o mundo precisa muito conhecer os verdadeiros filhos de Deus, aqueles que não somente confessam ser dele, mas também que vivem como tais. A Bíblia afirma que um abismo chama outro abismo. Quando a pessoa passa a agir fora da palavra de Deus, ela começa a se envolver com o maligno, e a menos que verdadeiramente se arrependa, começará fatalmente a agir mais livremente no erro. No início, a sua consciência vai doer, mas com o passar do tempo, começará a achar que aquilo que a atormentava não é tão errado assim. Após negar diante de todos que não conhecia Jesus, nem sabia do que a criada estava falando, Pedro saiu do meio deles e foi para o vestíbulo. Outra criada o viu e chamou a atenção de todos, afirmando que ele também estava com Jesus. E neste momento, a situação ficou mais séria. Ele não somente negou que conhecia Jesus, como também jurou que não sabia de quem se tratava. Normalmente, quando alguém faz um juramento, o que é errado fazer, cita o nome de Deus. Pedro deve ter garantido que, por tudo que era mais sagrado, jamais tinha visto tal pessoa e não sabia de quem estava falando aquela criada. Quando a pessoa assume o pecado, fica como se estivesse cega, porque simplesmente não consegue enxergar a extensão do seu erro. A confissão certamente é o melhor caminho. Quando a pessoa pertence a Deus, até o seu modo de falar é diferente. Ela é identificada como alguém que pertence ao rebanho do Senhor. A pessoa de Deus conversa sobre qualquer assunto e ela não conseguirá passar 2 minutos sem falar em Deus. Mas é fácil identificar o falso cristão. Você conversa sobre política, por exemplo, e diz que um político é realmente corrupto e ele confirma. Em um assunto como esse, o falso cristão pode levar até 2 horas sem falar em Deus. Mas o cristão verdadeiro não age desta forma, pois sempre está se referindo à palavra de Deus e deixando bem claro qual é o real posicionamento das Escrituras Sagradas. Bom é não cair, e para não cair, o segredo é seguir Jesus de perto. É nunca trair a palavra de Deus. Quando errar, deve pedir o perdão do Senhor imediatamente e tentar reparar o erro com o próximo. Pedro errou. Na primeira vez, ele simplesmente negou conhecer Jesus. Na segunda vez, jurou que não o conhecia, desprezando inclusive a própria palavra de Jesus, que nos adverte a que nunca juremos. Na terceira vez em que negou o mestre, sabe como foi? Ele não somente negou o mestre em juramento, mas começou a praguejar, amaldiçoando seu senhor, com o único propósito de poupar a própria pele. A insensibilidade tomou conta dele, pois ele não somente o negou, mas também o amaldiçoou. Era um abismo chamando outro abismo, e de degrau em degrau, ele se distanciava do seu Senhor. E eu pergunto, e você, meu irmão? E você, minha irmã? Qual tem sido a sua atitude diante do mundo, das oportunidades que se colocam à sua frente em relação a Jesus? Você o tem negado? Cuidado! Os que assim agem estão indo em direção ao sofrimento eterno. E lá chegarão, a menos que se arrependam e verdadeiramente se convertam a Jesus.
Jamais negue a Jesus. Mesmo diante do maior desafio, a morte, não se acovarde e não negue o Senhor. Mas que coisa triste aconteceu a Pedro. Ao negar o Senhor com juramento, ele se identificou de imediato com aqueles que haviam prendido Jesus. E quando foi descoberto, preferiu continuar no erro, até que a palavra de Jesus se cumpriu e o galo cantou. Em hipótese alguma, negue o Senhor Jesus. Mas volte-se para ele imediatamente e arrependa-se dos seus pecados. Faça como Pedro fez após negar o Senhor pela terceira vez. Ao perceber o seu erro, retirou-se para chorar amargamente. Chorou e alcançou a misericórdia do Senhor Jesus. E mais tarde, no Pentecostes, vemos o mesmo Pedro entregar um poderoso sermão, que resultou na conversão de aproximadamente 3.000 almas. Judas também traiu Jesus. Sentiu remorso, mas não procurou Deus. Foi procurar a religião que o havia levado a negar o seu mestre. Judas agiu de modo errado, mas com Pedro ocorreu o inverso. Ele conseguiu o perdão divino. E o que você fará em relação a Jesus Cristo? Você vai se arrepender para não continuar a cair? Ou vai persistir na queda? A decisão é sua. Decida-se agora. Vá a Jesus e rompa para sempre com o diabo. Ele tem escravizado você a vida inteira. Porém, agora chegou a hora de sair do cativeiro e caminhar para a gloriosa libertação, já providenciada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos, nós te agradecemos. Nós observamos, Pai, que Pedro, ele verdadeiramente se arrependeu dos seus erros ao negá-lo diante de todos. Mas ele viu que jamais poderia ter feito tal coisa. E ele conseguiu o perdão do Senhor. E nós te pedimos, Pai, que nós não venhamos cair nesse erro, no erro de negar o Senhor. Porque o Senhor é o único Deus, o Deus vivo, o Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra, para quem não haverá nada demasiadamente difícil. E neste momento nós entregamos diante do Senhor a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, o nosso Brasil, que vive essa situação de pandemia, bem como o resto do mundo, mas nós cremos que muitos estão distanciados do Senhor. Muitos estão afastados do Senhor e estão tomando essa atitude, tal como Pedro, negando ao Senhor. Mas eu te peço, com a sua mão de misericórdia, toca no coração dessas pessoas, que elas venham se arrepender dos seus maus caminhos, que elas venham se consertar diante de ti e que elas venham a se arrepender e venham receber o teu perdão. Porque nós sabemos, Pai, que sem ti nada podemos fazer. E nesse dia de hoje, eu te louvo, te agradeço, porque o Senhor tem guardado a nossa vida, tem cuidado de nós, Ebenezer. E a cada dia que passa, Pai, nós somos mais gratas e gratos ao Senhor, porque o Senhor tem nos escondido no esconderijo do Altíssimo. E por isso nós te louvamos e agradecemos. E desde já, Pai, eu te peço que o Senhor visite cada pessoa que estiver ouvindo essa mensagem. Que essa mensagem venha tocar no coração de cada um e essa pessoa, se houver necessidade, que ela venha retornar ao primeiro amor. É que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Meu irmão e minha irmã, se você gostou dessa mensagem, deixa o seu like aqui neste canal
Aqui é a Bispa Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo, situada na Avenida Ouro Fino, 2212, Bosque dos Eucaliptos, São José dos Campos. Que a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.